Você já passou noites em claro, sublinhando tudo, sentindo que dominava o conteúdo, só para travar na hora da prova ou da apresentação importante? Todo mundo já caiu nessa armadilha. Mas e se te dissessem que existe um grupo seleto de pessoas que estudam 1/3 do tempo e entregam 3 vezes mais resultados sob pressão? Essas estratégias de estudo que funcionam sob pressão não são mágica. São ciência comprovada que transforma a ansiedade em performance. Prepare-se para descobrir técnicas que vão mudar para sempre como você aprende e abrir portas que você nem imaginava existirem. Há momentos em que a cabeça parece virar um liquidificador, prazos apertados, provas chegando, metas de vendas batendo na porta. Nessas horas, o cérebro não aceita truques superficiais. Ele exige estratégias reais de aprendizagem, aquelas que resistem à pressão. Os métodos tradicionais, como releitura e marca-texto colorido, até dão sensação de progresso, mas é só ilusão. O verdadeiro aprendizado vem da combinação de consistência, controle emocional e disciplina. 3 pilares do empreendedorismo mental. É aqui que nascem os resultados que diferenciam os bons dos extraordinários. Quem aprende a manter a calma em meio ao caos, domina uma das maiores técnicas de aprendizagem eficaz: o controle do foco. Sob pressão, não há espaço para distrações. O cérebro precisa estar alinhado com propósito e intenção. É como estudar para uma prova difícil. Quem se prepara com método aprende a lidar com o desconforto e transforma o medo em energia concentrada. A autoconfiança deixa de ser sorte e vira construção diária. E cada pequeno avanço é combustível para continuar. É interessante perceber que quanto maior a pressão, mais o cérebro revela quem realmente está no comando. O segredo não está em estudar mais, mas em estudar melhor, usando técnicas de memorização inteligentes, aplicando o efeito de teste e respeitando o espaçamento de estudos. Quando isso vira hábito, a mente responde com clareza e precisão. E é justamente nessa busca por equilíbrio que surge o primeiro passo de uma mudança profunda, que leva a uma técnica de estudo que poucos dominam. A recuperação ativa é como colocar o cérebro na academia. Dói um pouco, mas é isso que constrói a verdadeira força mental quando o assunto é prova, vendas ou qualquer situação de alta pressão. Em vez de ficar só na releitura confortável, a pessoa começa a se testar, a puxar da memória o que estudou, como se estivesse fazendo simulados internos. Isso é empreendedorismo aplicado aos estudos. Foco em resultados, não em sensação de produtividade. A mente vai aprendendo a lidar com o desconforto e, com o tempo, a autoconfiança cresce de forma sólida. Nesse processo, frases motivacionais deixam de ser clichê e passam a ser combustível para manter a disciplina diária. Quando alguém usa recuperação ativa, está praticando uma das técnicas de aprendizagem eficaz mais poderosas que existem. Em vez de perguntar como estudar melhor, apenas vendo vídeo e sublinhando PDF, a pessoa começa a montar perguntas, fazer testes, usar flashcards e escrever respostas sem olhar a matéria. O famoso efeito de teste entra em cena. Quanto mais o cérebro é provocado a lembrar, mais ele fixa aquilo na memória de longo prazo. Isso vale para concursos, faculdade, linguagem, vendas, tudo. É o tipo de consistência que separa quem sabe de verdade de quem só reconhece o assunto de vista. Claro, dá trabalho, e a mente reclama. É muito mais gostoso reler do que se colocar à prova. Mas quem aprende como memorizar mais rápido e como decorar para a prova, sabe que fugir do esforço é abrir mão do futuro. Testar-se com frequência organiza o espaçamento de estudos e diminui a ansiedade, porque você passa a enxergar com clareza o que realmente já domina e o que ainda precisa revisar. Esse nível de controle emocional é uma vantagem competitiva enorme na vida adulta. E curiosamente, quando a pessoa começa a sentir esse poder, nasce uma curiosidade natural por outros ajustes finos na forma de estudar, que mudam ainda mais o jogo. A maioria das pessoas ainda acredita que virar a noite estudando é prova de esforço, mas na prática isso é quase um sabotador silencioso dos resultados. A mente até aguenta uma maratona ou outra, mas não foi feita para aprender sob pancadas concentradas de conteúdo. Quem quer empreender nos estudos com inteligência precisa entender que como estudar melhor
Não é questão de mais horas, e sim de estratégia. A prática de espaçamento de estudos mostra exatamente isso. Distribuir o conteúdo em blocos menores, em dias diferentes, é muito mais eficiente. Isso reduz a ansiedade, protege o controle emocional e aumenta a autoconfiança a cada revisão. A ciência já mostrou que o tal espaçamento de estudos fortalece a memória de longo prazo e combate diretamente a famigerada curva do esquecimento. Em vez de entupir o cérebro em um único dia, a pessoa revisa hoje, de novo amanhã, depois alguns dias mais tarde, e assim por diante, como se estivesse construindo tijolo por tijolo. Essa forma de estudar é uma das técnicas de aprendizagem eficaz mais subestimadas. Funciona para aprender conteúdos complexos, para memorizar fórmulas, para decorar para a prova e até para habilidades de empreendedorismo e vendas. A disciplina entra como alicerce para manter esse ciclo vivo. O mais interessante é que o espaçamento de estudos conversa diretamente com técnicas de memorização modernas e até com ferramentas digitais baseadas em repetição espaçada. Em vez de decorar tudo às pressas, a pessoa começa a aprender como aprender mais rápido revisando na hora certa, não só na véspera. Com isso, frases motivacionais deixam de ser teoria e viram lembrete diário de consistência. Um pouco hoje, um pouco amanhã, mas nunca parar. Esse jeito leve e estratégico de estudar abre espaço para misturar assuntos de forma inteligente. E é justamente aí que outra sacada poderosa entra em cena, deixando o estudo com uma cara bem diferente do tradicional. Misturar matérias no mesmo dia sempre pareceu bagunça para muita gente, mas na verdade, é uma das estratégias mais inteligentes para ter resultados consistentes. Em vez de passar horas mergulhado em um único assunto, a pessoa alterna temas e tipos de exercícios dentro da mesma sessão de estudo. Isso deixa o cérebro mais atento, evita tédio e fortalece o raciocínio. A prática intercalada é quase um empreendedorismo cognitivo. A mente aprende a se adaptar rápido. E essa flexibilidade se torna ouro quando a pressão aumenta em provas, apresentações ou metas de vendas. Quando alguém decide descobrir como estudar melhor, precisa entender que o cérebro gosta de desafio, não de repetição monótona. Ao misturar conteúdos, ele é forçado a identificar qual técnica usar em cada situação, o que aprofunda o entendimento. Essa é uma das técnicas de aprendizagem eficaz que mais gera domínio de verdade, porque aproxima o estudo da vida real, onde os problemas nunca aparecem organizadinhos por capítulos. Com o tempo, a pessoa percebe que sua autoconfiança aumenta, porque ela se sente preparada para qualquer pergunta surpresa. E isso, claro, impacta diretamente nos resultados. Muita gente confunde essa técnica com multitarefa, mas são opostos. Aqui, o foco é total em um assunto por vez, só que por blocos alternados. Dá para combinar essa prática com o espaçamento de estudos, revisando matemática, depois língua portuguesa, depois atualidades em ciclos curtos. Esse estilo dinâmico ativa o efeito de teste, fortalece as técnicas de memorização e torna até decorar para a prova algo mais leve. É quase como transformar o estudo em um treino de alta performance, mas sem perder o humor e a humanidade no processo. E quando a pessoa percebe esse ganho de desempenho, começa a se abrir para um tipo de dificuldade especial, que pouca gente tem coragem de encarar de frente. Quando tudo está fácil demais, o cérebro até gosta, mas não aprende quase nada de verdade. A aprendizagem que gera resultados sob pressão nasce das tais dificuldades desejáveis, desafios que exigem esforço, mas que ainda são possíveis de vencer. É como treinar com um peso um pouco mais pesado do que o confortável. Esse esforço fortalece a memória e deixa a mente preparada para provas, negociações e decisões rápidas. Quem entende isso começa a encarar o estudo como um treino estratégico de empreendedorismo pessoal. Em vez de fugir do desconforto, a pessoa passa a buscá-lo de forma inteligente, usando técnicas de aprendizagem eficaz que exigem raciocínio ativo. Ler rápido e achar que entendeu não é mais o objetivo. Agora a meta é realmente processar, conectar, explicar com as próprias palavras. Isso naturalmente melhora o controle emocional,
porque a mente se acostuma com o aperto e não entra em pânico na hora da prova. A disciplina deixa de ser castigo e vira ferramenta de crescimento. E, com o tempo, a autoconfiança explode, porque os resultados confirmam o esforço. Aprender assim pode parecer mais lento no início, mas é justamente esse ritmo mais denso que faz o conhecimento grudar. A pessoa que aceita esse tipo de dificuldade desejável descobre como aprender mais rápido a longo prazo e como estudar melhor sem depender de maratonas na véspera. Algumas práticas, como repetição espaçada e efeito de teste, trabalham em conjunto com essas dificuldades para montar uma base sólida. E quando essa base está bem construída, fica muito mais fácil dar o próximo passo. Explorar formas criativas de explicar o que aprendeu e usar todos os sentidos para potencializar cada minuto de estudo. Ensinar é uma das formas mais poderosas de aprender, e quase ninguém foi avisado disso na escola. Quando alguém pega um conteúdo difícil e explica em palavras simples, como se estivesse conversando com um amigo, o cérebro é obrigado a organizar, filtrar e conectar as ideias. É aí que as técnicas de aprendizagem eficaz realmente brilham. Usar analogias, tipo comparar juros compostos com uma bola de neve descendo a montanha, transforma conceitos abstratos em imagens claras. Isso aumenta a autoconfiança e acelera os resultados, tanto em provas quanto no empreendedorismo. Outra chave é parar de limitar o estudo a um único canal. Só leitura, só vídeo ou só áudio. A aprendizagem se torna muito mais forte quando a pessoa usa vários sentidos ao mesmo tempo. Lê, fala em voz alta, escreve, desenha esquemas, escuta explicações. Esse modelo multissensorial funciona como um upgrade natural das técnicas de memorização, porque cria mais caminhos para lembrar depois. É como se o cérebro tivesse vários atalhos para chegar na mesma informação. E isso ajuda muito quem busca como aprender mais rápido sem depender de fórmulas mágicas. Muitas teorias antigas tentaram encaixar todo mundo em caixinhas fixas de visual, auditivo ou sinestésico. Mas as evidências mostram que focar só nisso é limitador. Em vez de se prender a um rótulo, a pessoa que quer resultados de verdade combina tudo o que funciona: leitura, escrita, fala, movimento, prática ativa. Esse tipo de consistência torna o estudo mais leve e humano, fortalece o controle emocional e melhora muito o desempenho em provas e apresentações. E quando alguém começa a sentir essa evolução, fica bem mais aberto a olhar para dentro e encarar outra ilusão perigosa: a ideia de que já sabe, só porque o assunto parece familiar. Muita gente confunde reconhecer o assunto com realmente saber, e é aí que mora uma das maiores armadilhas dos estudos. A pessoa lê, sublinha, vê vídeo, sente aquela familiaridade gostosa e acredita que está pronta. Essa ilusão de conhecimento destrói resultados sob pressão, porque na hora da prova ou da venda importante, o cérebro trava. Consistência aqui não é repetir o mesmo erro, e sim se testar de verdade. É por isso que técnicas de aprendizagem eficaz, como o efeito de teste, são tão valiosas para quem leva a sério seu crescimento. A virada acontece quando a pessoa adota uma mentalidade de crescimento e passa a enxergar o estudo como treino, não como julgamento. Em vez de pensar "não sou bom nisso", ela começa a perguntar: como estudar melhor isso? E que estratégia ainda não tentei? Essa postura abre espaço para frases motivacionais que fazem sentido, porque estão ligadas à ação, não só ao entusiasmo vazio. A disciplina deixa de ser peso e vira ferramenta diária. E o controle emocional melhora, porque o erro perde o status de monstro e vira apenas informação. Um ponto curioso é que até errar de propósito, em simulações, pode ajudar a aprender. Quando a pessoa tenta responder, arrisca, chuta com lógica, ela obriga o cérebro a procurar conexões, e isso fortalece a memória. Depois, ao ver a correção, o contraste entre o que pensava e o que é certo fixa o conteúdo com muito mais força. Essa forma ativa de estudar ensina como aprender mais rápido e como decorar para a prova com mais inteligência. E a partir daí,
Faz cada vez mais sentido olhar para além de fatos soltos e buscar entender o tabuleiro inteiro do conhecimento. Quem só decora a informação solta até tira nota, mas não constrói um conhecimento que aguente pressão de verdade. A aprendizagem duradoura começa quando a pessoa para de enxergar o estudo como uma lista de fatos e começa a ver o tabuleiro inteiro. É como num jogo de xadrez. Não basta saber como cada peça anda. É preciso entender o plano por trás dos movimentos. Esse olhar estratégico vale para provas, empreendedorismo e qualquer projeto grande. E é justamente isso que transforma esforço em resultados consistentes. Quando alguém busca como estudar melhor, o primeiro passo é entender a ideia geral antes de mergulhar nos detalhes. Conceitos centrais funcionam como âncoras na mente, às quais os detalhes se conectam depois. Isso torna as técnicas de aprendizagem eficaz muito mais potentes, porque o cérebro sabe onde encaixar cada nova informação. Em vez de decorar para a prova e esquecer na semana seguinte, a pessoa constrói uma base sólida de compreensão. A autoconfiança cresce porque ela sente que domina o assunto, não só reproduz. Esse tipo de aprendizagem significativa exige consistência, disciplina e um certo nível de paciência. É quase como treinar para uma maratona intelectual. O objetivo não é brilhar em um dia, mas performar bem sempre. Combinar técnicas de memorização, espaçamento de estudos e efeito de teste ajuda a manter o conhecimento vivo por muito mais tempo. E quando o estudo vira hábito inteligente, a pessoa começa a enxergar que não depende mais de motivação do momento. A partir daí, o jogo muda para algo ainda mais avançado: construir sistemas e rotinas que funcionem quase no automático. Motivação vem e vai como onda do mar, mas quem constrói sistemas de estudo vence independentemente do humor. Em vez de esperar o dia inspirado, a pessoa marca horário fixo, tipo 20 minutos toda manhã para revisão, e transforma o estudo em rotina automática, como escovar os dentes. Essa disciplina é o verdadeiro empreendedorismo da mente. Cria resultados sem depender de força de vontade. Neurocirurgiões e equipes de YouTube usam exatamente isso, refletindo após cada cirurgia ou vídeo o que funcionou e o que ajustar. É consistência pura, gerando autoconfiança dia após dia. Reflexão é o segredo que separa amadores de mestres. No fim de cada sessão, anotar o que fixou bem, onde travei, onde. Assim como um neurocirurgião avalia cada operação ou uma equipe de YouTube analisa views e retenção, o estudante vira estrategista do próprio cérebro. Isso potencializa técnicas de aprendizagem eficaz, como espaçamento de estudos e efeito de teste, tornando o processo mais afiado a cada ciclo. O controle emocional melhora porque falhas viram lições, não derrotas. E frases motivacionais ganham vida prática nesse loop de melhoria contínua. Com sistemas no lugar, o estudo flui sem drama, liberando energia para o que realmente importa. Horários fixos, revisões diárias curtas e reflexões rápidas constroem hábitos que resistem à pressão de provas ou prazos. Quem domina isso descobre como estudar melhor sem forçar a barra e como aprender mais rápido com inteligência. É o tipo de estrutura que prepara para desafios maiores, como lidar com paciência quando os resultados demoram ou com fracassos inesperados. E é aí que a verdadeira paciência e disciplina entram para testar os limites do crescimento. Todo mundo conhece o famoso teste do marshmallow, onde crianças que esperam ganham 2 doces em vez de 1, e aquelas que resistem viram adultos com mais controle emocional e sucesso. A paciência não é só virtude, é estratégia. Grandes especialistas, de atletas a empreendedores, acumulam milhares de horas de prática deliberada antes de brilhar. Essa disciplina constrói resultados que resistem à pressão de provas ou negociações. Quem entende isso transforma frases motivacionais em ações diárias, e a autoconfiança surge naturalmente do processo, não de vitórias fáceis. O medo de errar é o maior ladrão de memória de trabalho. Quando a ansiedade domina, o cérebro trava e o desempenho despenca. Em vez de evitar falhas, a pessoa aprende a usá-las como combustível, aplicando técnicas de aprendizagem eficaz, mesmo nos dias ruins. É aí que o empreendedorismo mental mostra sua força. Persistir com consistência, revisar o que não deu certo e ajustar.
Decorar para a prova ou aprender uma habilidade nova vira menos sobre perfeição e mais sobre progresso constante. Esse mindset separa quem sobrevive da pressão de quem domina ela. Pacientes com essa mentalidade entendem que como aprender mais rápido exige abraçar o desconforto como professor silencioso. Combinar espaçamento de estudos, efeito de teste e rotinas fixas cria uma base à prova de falhas, onde tropeços viram degraus. A disciplina deixa de ser esforço forçado e vira identidade. E quando isso se instala, o caminho para resultados extraordinários fica pavimentado com inteligência emocional e estratégia pura. E aí, pronto para parar de ser refém de métodos que só funcionam na teoria e começar a entregar resultados reais sob qualquer pressão? Imagine você dominando provas, fechando vendas, acertando apresentações, enquanto os outros ainda brigam com ansiedade e esquecimento. Qual estratégia você vai testar hoje? Responda nos comentários. Recuperação ativa, espaçamento ou interleaving? Aplique pelo menos uma dessas técnicas nos próximos 7 dias e veja a diferença. Sua mente merece esse upgrade. Se inscreva no canal, ative o sininho e continue aprendendo estratégias que transformam vidas. O próximo vídeo pode ser o que muda tudo para você.